foi originalmente publicado em 1981. Desde então, desde a década de 80, na verdade, nós não tínhamos uma edição deste livro no Brasil. Ele foi originalmente publicado aqui com o título Cão Raivoso, pela editora Record, em 1983, na década de 80, e estava esgotado até que a Suma publicou novamente essa edição, que faz parte da Biblioteca King. A edição está super caprichada, capa dura, tem um baixo relevo aqui, e uma das coisas mais legais dessa edição de Cujo é uma entrevista com o Stephen King ao final. É uma entrevista de várias páginas, eu acho que aproximadamente umas 30 páginas, repletas de perguntas e respostas, e uma dessas perguntas vai justamente tratar da inspiração do King para escrever Cujo. Lembrando que este aqui é aquele livro que o King já falou algumas vezes que mal lembra de ter escrito, porque ele estava no auge do vício de cocaína. Então ele não lembra muito do processo de escrita, ele gosta muito de Cujo, ele se arrepende disso por não lembrar de quando ele estava escrevendo. Mas dizer que ele não lembra absolutamente nada não é exatamente uma verdade, já que ele próprio fala como teve exatamente a ideia de Cujo, a ideia central do livro. Ele tinha uma moto que começou a dar problema, e quando ele foi numa oficina para consertar essa moto, assim que ele chegou lá, a moto dele parou de funcionar. E saiu um São Bernardo de dentro desta oficina, gigantesco, ali com seus, sei lá, quase 100 quilos, e não estava muito amigável. Ele começou a rosnar, como se fosse atacar o Stephen King, e ele ficou ali paralisado sem saber o que fazer, porque se ele corresse, o São Bernardo pegava e a moto não estava mais funcionando. Até que saiu o mecânico da oficina e pediu para o São Bernardo ficar quieto, já que era o dono dele, e foi isso que o salvou. Então, quem leu a história de Cujo vai identificar aí as semelhanças, a inspiração pelo menos, porque o King falou, e se isso acontecesse, sei lá, com minha esposa, por exemplo? Então aqui nós temos essa cidadezinha, Castle Rock, é uma das cidades fictícias criadas por King, que está em vários de seus romances. É importante dizer que essa aqui é a segunda história em Castle Rock. O ciclo Castle Rock, digamos assim, começou com A Zona Morta, que foi o meu primeiro livro do Stephen King. E um acontecimento de A Zona Morta é mencionado logo no início deste livro. Eu acho que na primeira página do primeiro capítulo, o personagem central, protagonista de A Zona Morta, John Smith, é mencionado em relação à captura de um assassino. Então existe esse pequeno spoiler, mas eu não considero assim que vai estragar a sua experiência com A Zona Morta. É um detalhe que sim, você pode querer ler na ordem e começar Castle Rock por A Zona Morta. Vai ser interessante, até porque até alguns personagens que me lembram o personagem do xerife, George Bannerman, acho que é esse o nome dele. Enfim, ele está aqui presente nesse livro, ele é um dos personagens do livro, mais secundários, mas sim, ele é um dos personagens, e ele também está presente na Zona Morta. Então alguns personagens se repetem, e nos livros de Stephen King isso acontece muito. Personagens são mencionados, tem essas cidades fictícias que ele criou, como Castle Rock, Derry, que aparecem em vários livros. A própria Jerusalem Lot, né, que eu tô lendo, aparece mais de um também. Então ele criou algumas cidades fictícias que são mencionadas e personagens que são mencionados em outros livros como referências. Então aqui isso acontece logo na primeira página. É legal ler na ordem, mas não é necessário. Se você pode ir direto para Cujo, não vai ter assim muitos problemas. Nós temos aqui em Cujo um dos livros mais cruéis de Stephen King. Foi um dos que mais me causou assim uma agonia e tensão. Eu repeti isso tantas vezes aqui no canal, nos vídeos de leitura todo dia, porque realmente, gente, é aquele livro que começa a dar tudo errado. Tudo errado com os personagens estão passando por situações difíceis, a gente tem um núcleo central de personagens que está inserido ali num dramalhão, basicamente. A gente tem esse pessoal do celeiro, né, da oficina, Joe Camber, que bate na mulher, que é aquele marido abusivo, a sua mulher Charity, que tem o filho pequeno Brett, e ela tenta de alguma forma tirar a influência que o marido tem em relação ao filho, porque ela teme o futuro de seu filho. Eles são os donos de Cujo, que é um São Bernardo super amável, ele é muito fofo no início do livro, então a gente já sabe o que vai acontecer, né, que ele é uma das figuras centrais da tensão da história. É muito triste, porque eu tenho muita agonia assim, em relação a coisas que envolvem cachorros. Eu gosto muito, muito de cachorros. Então, logo no início, quando a gente vê um pouco pelo ponto de vista do Cujo, o que ele tá passando, quando ele vai ser mordido por um morcego, gente, dá uma dor muito grande no coração. Então a gente tem esse outro núcleo de personagens, que é o Vic, a Donna e o seu filhinho Ted Trenton, a família Trenton, e a gente vê que a Donna está passando por um momento assim de reflexão existencial, digamos. Ela é uma dona de casa que
mudou de Nova York para essa cidadezinha no Maine contra a sua vontade. O marido simplesmente disse certo dia que eles iam se mudar. Então aqui entra uma coisa interessante nos livros do King. Neste livro, por exemplo, a gente tem duas famílias, a gente vê as mulheres dessas famílias sendo completamente ali submissas. Tem o relacionamento abusivo da Charity com o Joe Camber e o quanto ela sofre dentro desse relacionamento sem poder fazer muita coisa. E temos aqui outro núcleo, que é de uma família assim normal, uma família aparentemente feliz, mas que a mulher se sente soterrada e se sente cada vez mais vazia por ter essa vida apenas de dona de casa, algo que ela não queria, porque claro que se ela quisesse não haveria problema, mas ela não sente que está fazendo algo da vida. Ela ama muito seu filho, claro, mas ela queria algo mais, ela começa a sentir um vazio existencial e a gente vê ali um indício de caso extraconjugal logo no início, nada disso é spoiler. Então a gente vê esse núcleo sendo montado, essa família aparentemente feliz, assim, de pessoas que são boas, diferente do Joe Camber, que poderia ser mais considerado uma pessoa, né, por mais que ele não existe assim, o bom e o mal, né, aquele negócio, ele é completamente malvado. A gente vê ali indícios de bondade no Joe Camber também, mas ele é uma pessoa extremamente violenta e, né, puxando mais pra esse lado de uma família infeliz, puramente infeliz pelo que o marido faz com a esposa e o filho. E pra piorar toda a situação, o Vic, marido da dona, está no início do livro perdendo uma grande conta de publicidade por causa de um fiasco de um produto de uma empresa grande que eles tinham. Então, se eles perderem essa conta, eles vão, né, falir. É um livro que não apresenta, assim, tantas esperanças. Sim, vislumbres de esperança aqui e ali, mas a maior parte do tempo você fica carregado pelas dores e especialmente pela parte central do livro, pela problemática central, que é uma mãe e seu filho tentando sobreviver. Aqueles típicos livros de sobrevivência. Uma situação muito difícil, que eles tentam por todos os lados encontrar uma saída, mas está cada vez mais difícil porque parece que o universo está conspirando para tudo dar errado. Ele é o tipo de livro vira-página que você se importa com os personagens e quer saber o que vai acontecer. Em determinado momento eu mal consegui parar de ler isso aqui. Eu sou uma pessoa um pouco fraca para essas situações assim, muito tensas, dramas muito fortes nos livros, eu geralmente evito. Mas gente, então por isso eu digo que se eu conseguir ler e você também tem um pé atrás em relação a isso, em relação à crueldade e tensão envolvida nesse livro, creio que você também consegue, porque eu também não sou essa leitora, né, tough, assim, durona. E eu curti muito a experiência com Cujo, porque eu me afeiçoo aos personagens do King. Tem uma coisa neste livro que eu acho levemente desnecessário, porque aqui nós temos um caso muito pé no chão, um cachorro que pega raiva, né, é contaminado pela raiva. Então a gente tem essa história mais real, né, digamos, um terror mais real, mas ele tem um leve toque sobrenatural que vai ficando cada vez mais acentuado e não tem exatamente uma importância na história, sabe? Se ele não estivesse ali, não seria necessário, porque o King poderia ter inserido aquilo e não ter tornado algo mais, sabe? Então eu acho que aquilo ali está na história, né, apenas para, sei lá, às vezes dá um toque de King, que a gente sabe que ele puxa muito para esse lado um pouco sobrenatural, mas que nessa história não é importante. Nessa história o terror, como muitas histórias dele, mesmo sobrenaturais, o terror é puramente assim, real, vem de coisas que acontecem normalmente no nosso mundo. E gente, a minha experiência geral com este livro foi muito satisfatória, ainda que tenha sido um livro que ele exige muito emocionalmente. Eu acho que uma das cenas desse livro talvez seja a cena mais pesada que eu já li no livro de Stephen King. É um páreo duro, na verdade, com algumas cenas que eu li sobre a redoma, mas eu acho que as cenas desse livro, uma ou duas cenas desse livro me deixaram assim mais, sei lá, até depressiva. No dia que eu terminei de ler esse livro, eu saí, não, vamos sair hoje, eu quero espairecer. E eu ficava pensando no livro, pensando nos personagens e meio mal mesmo, como se fosse uma história real. Não, isso é um livro, pare de pensar nisso. É nesse nível. Então eu gostei muito da minha experiência com Cujo. É uma amostra muito clara, assim, do talento de Stephen King em nos colocar na pele de seus personagens e fazer com que a gente sofra junto com eles. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você já leu o Cujo, deixa aqui embaixo o que você achou, se você quer ler, enfim, vamos continuar a conversa nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, dá uma olhada nessas opções aqui que eu vou deixar ao lado. Beijos!